Bem, pessoal, dando continuidade à nossa série de estudos sobre ação penal pública, nesse vídeo nós veremos acerca da ação penal pública condicionada à representação. Então vamos lá. Bem, como vocês sabem, existem três tipos de ação penal pública: a incondicionada, que nós já vimos no vídeo anterior, a pública condicionada à representação, que nós iremos ver nesse vídeo agora, já estamos vendo, e a ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Então, com relação à condicionada à representação, o que seria a representação? Bem, gente, é muito simples também. A representação nada mais é do que o desejo, a manifestação do ofendido inequívoca em ver instaurada a persecução penal contra o seu ofensor. Não é? É o desejo que a vítima tem em ver a justiça sendo feita, a punição do seu ofensor, né? Instaurada a persecução penal, o processo penal contra o seu ofensor. Então, isso que é representação. Então, qual é o cabimento? Quando é que cabe uma ação penal pública condicionada à representação? Isso aí vai vir sempre expresso em lei. Coloquei alguns exemplos para vocês aí na tela. Acompanhe na sua tela, coloquei aqui. É sempre expresso em lei. Então, exemplo, coloquei para você, perigo, um dos crimes, né, como exemplo. Perigo de contágio venéreo, que está previsto aí no artigo 130 do Código Penal. Crime de ameaça, artigo 147. Violação de correspondência comercial, artigo 153. Furto de coisa comum, artigo 156 do Código Penal. Então, é importante que você confira aí, durante o seu estudo, esses artigos e você vai ver que o legislador, lá no final de cada crime, ele sempre vai mencionar isso, que nesses crimes se procede somente mediante representação do ofendido. Então, esses aí são alguns dos exemplos dos crimes de ação penal pública condicionada à representação. Tá bem? Então, continuando, a titularidade desses crimes de ação penal pública condicionada à representação é do Ministério Público. Isso aí já não tem mistério, não tem dúvida. Quando a ação penal ela for pública, o titular da ação vai ser o Ministério Público. Portanto, não confunda. Uma coisa é a titularidade da ação, outra coisa é a representação. Então, a representação, já falando sobre aí a natureza jurídica dela, que é o último tópico aí da sua tela, é uma condição da ação, é uma condição de procedibilidade. Isso que é a representação. O que significa isso? Que o Ministério Público simplesmente ele não pode, por iniciativa própria, ir lá e oferecer denúncia contra o criminoso, contra o ofensor. Ele não pode. Ele só pode fazer isso se o ofendido, se a vítima representar contra o seu ofensor. Então, uma coisa é a representação, que somente o ofendido pode fazer, somente o ofendido pode representar. O Ministério Público ele não tem essa prerrogativa de oferecer a denúncia sem a representação do ofendido. Mas uma coisa é a titularidade da ação e a outra coisa é a representação. Então, a representação é uma condição de procedibilidade. Sem ela, não existe o processo. O processo ele só pode existir, ele só pode andar com esse requisito da representação do ofendido nesses tipos de crime. Tá bem? Então, continuando. Qual é a forma dessa representação? Então, como é que o ofendido ele vai representar contra o seu ofensor? Isso aí nós podemos encontrar tranquilamente aí no artigo 39 do Código de Processo Penal. Sempre esteja aí com o seu código em mãos, com a lei em mãos, durante as nossas aulas, durante qualquer estudo que você for fazer de direito. Então, consulte sempre a legislação. Então, na verdade, essa forma de representação ela é informal. Ela é simplesmente informal. Ela pode ser pessoal ou por procurador. Então, o próprio ofendido ele pode representar, ou o seu advogado, o seu procurador com poderes especiais pode representar por ele.
Não é essa representação, ela tanto faz, pode ser de forma oral ou de forma escrita. No próprio artigo 39 aqui traz isso aí pra gente. E também pode ser feita ao juiz, ao Ministério Público ou à autoridade policial, tá bem? Lendo aí o parágrafo 2º do artigo 39 do Código de Processo, está aí na sua tela, né? A gente vê que a representação conterá todas as informações que possam servir à apuração do fato e da autoria, ou seja, né, a representação ela deve indicar, né, tudo aquilo que servir, não é, como informação para se apurar o fato que de fato aconteceu, se realmente aquilo se caracteriza crime, e da autoria. Tá? Tá previsto aí no parágrafo 2º do artigo 39 também do Código de Processo. Pessoal, qual é o prazo para que o ofendido ele possa representar, ele possa fazer essa representação? Então temos aí, tanto no artigo 103 do Código de Processo, como no artigo 38, aliás, perdão, tanto no artigo 103 do Código Penal, como no artigo 38 do Código de Processo Penal, temos aí essa previsão de que o prazo da representação é um prazo de 6 meses e é um prazo decadencial. Né? Com relação a prazo, a gente tem um vídeo aqui no canal, vou deixar a descrição do vídeo, vou deixar o link do vídeo na descrição, para você ver lá com relação à contagem de prazo. Fala sobre prazo decadencial, prazo processual, e eu vou deixar aí o link na descrição. Mas voltando, o prazo para que o ofendido possa representar é de 6 meses, e esse prazo é decadencial, tá bom? E uma observação importante é com relação à eficácia da representação, não é, que é o autor versus fato. O que significa isso? Não é? Significa dizer que o direito penal ele é do fato, não é? Você bem sabe disso, você que estuda direito penal, você sabe que o direito penal ele é do fato e não é do autor. Ou seja, a persecução penal alcança todos os autores apesar do anonimato. Isso implica dizer que, se a gente se deparar com um crime de ação penal pública condicionada à representação, a gente pode ter um exemplo em que a vítima ela sofreu, não é, uma ameaça, não é? E essa ameaça ela partiu de dois elementos. Ela partiu de duas pessoas ou mais, de duas, três, quatro, de um grupo de pessoas. Como a gente já viu que a representação é uma condição de procedibilidade e a denúncia só poderá ser oferecida depois que o ofendido representar, digamos que o ofendido, ao representar, ele não mencione todos os ofensores. Ele não mencione todas as pessoas que tenham ameaçado ele. Então, se 4 pessoas, por exemplo, um grupo de 4 pessoas ameaçam a vítima e ela, no momento da representação, ela só menciona 2, esqueceu das outras 2 ou por algum motivo quis omitir essa informação, o Ministério Público, a persecução penal, ela alcançará todos os autores do crime. Não é? É isso que significa dizer que a eficácia da representação ela é objetiva. Não é? Então, ela não é subjetiva, não depende de cada sujeito, de cada autor, de cada criminoso, mas ela é objetiva. Então, mesmo que algum dos ofensores, alguma daquelas pessoas que cometeu o crime de ameaça, nesse exemplo que a gente deu, ela seja omitida na representação, isso não significa dizer que ela está fora da persecução penal. Não, pelo contrário, todas as pessoas, a representação ela vai alcançar todas as pessoas que cometeram o crime, independentemente se a vítima sabe a identidade, se conhece a identidade das pessoas ou não. Mas todas serão alcançadas pela denúncia, no oferecimento da denúncia, pela persecução penal. Retratação. Você pode encontrar aí essa informação aí sobre a retratação no artigo 25 do Código de Processo Penal. Então, o que é a retratação? Gente, é simples. A retratação nada mais é do que o ofendido ele voltar atrás na sua representação. Então, temos uma vítima, nesse mesmo exemplo, do crime de ameaça que a gente utilizou agora há pouco.
Digamos que a vítima ela foi realizar a representação, realizou a representação e depois de um tempo ela simplesmente decidiu voltar atrás, por qualquer motivo, não importa o motivo nesse momento. Então, ele vai estar se retratando. É isso que significa retratação, é voltar atrás na representação, tá? Agora, observe que o próprio artigo 25 ele vai dizer isso, que o ofendido ele só pode fazer isso, ele só pode voltar atrás, ele só pode se retratar até o momento do oferecimento da denúncia. Ou seja, se o Ministério Público já tiver oferecido a denúncia no momento em que ele decidir se retratar, isso não poderá mais acontecer. Ele só pode se retratar até o oferecimento da denúncia. Então, depois disso, não é possível mais a retratação do ofendido, tá? Agora, digamos que ele decida desistir da retratação. Então, ele foi lá, utilizando o mesmo exemplo do crime de ameaça. Então, ele foi lá, foi ameaçado, decidiu representar contra os seus ofensores, foi lá, representou, depois ele se retratou, né? Ele voltou atrás, se retratou. Mas depois ele decidiu voltar atrás de novo. Então é a retratação da retratação. Ele vai lá pela segunda vez e representa pela segunda vez contra aquelas pessoas que ameaçaram ele. Então isso também é possível, não é? Agora, desde que o prazo decadencial dos 6 meses não tenha se extrapolado, não é? Enquanto durar o prazo dos 6 meses que a vítima tem, que o ofendido tem para representar, ele pode fazer isso, representar, se retratar. Se ele quiser representar de novo, ele pode, desde que não extrapole esse prazo dos 6 meses, tá bem? E outra observação importante é com relação à retratação nos crimes alcançados pela Lei Maria da Penha, não é? A gente acabou de ver que a retratação ela só pode ser realizada até o oferecimento da denúncia. Porém, nos crimes aí alcançados, abarcados pela Lei Maria da Penha, né, nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, é diferente, né? A retratação da vítima ela será até o recebimento da denúncia, é diferente, não é? Então, o Ministério Público ele pode oferecer a denúncia. E mesmo que o Ministério Público tenha feito isso, tenha oferecido a denúncia, existe a possibilidade de a vítima, né, da ofendida, se retratar, voltar atrás, desde que o juiz não tenha recebido a denúncia. Então, os momentos da retratação são diferentes, não é? Dentro dos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a retratação ela pode ser até o juiz receber a denúncia. Nos demais crimes, não. É até o promotor oferecer, até o Ministério Público oferecer a denúncia. Não é que fique claro essa observação importante. E, por último, uma segunda observação com relação aos crimes da Maria da Penha, ou melhor, com os crimes de violência doméstica e familiar, né, contra a mulher. Essa retratação ela precisa ser na presença do juiz. Ela não pode ser, na realidade, tem uma audiência específica só para isso. A mulher ela tem que se retratar, não é? Do crime inicialmente, originariamente representado por ela, na presença do juiz. Então, existe uma audiência específica para essa retratação nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher. Gente, quais são as consequências da falta de representação? A gente já viu aqui que a representação ela é uma condição de procedibilidade. Não é? Não existe o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público nos crimes de ação penal pública condicionada à representação sem a representação do ofendido. Então, caso isso aconteça, a consequência é a nulidade processual. Isso aí você vai encontrar no artigo 564, inciso 3, a linha A do Código de Processo Penal. Coloquei na tela aí para vocês, então acompanhem aqui na sua tela. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos. Inciso 3. Por falta das fórmulas ou dos termos seguintes. A linha A denúncia ou a queixa e a representação. E nos processos de contravenções penais, a portaria ou auto de prisão em flagrante. Né? Mas aí, o que interessa para a gente nesse momento é a questão da
representação. Você vê aí que se não houver esse requisito da representação, se faltar o requisito da representação nesse tipo de crime, o processo será nulo. Tá bem, gente? Bem, esse foi o nosso vídeo, essa foi a nossa aula sobre ação penal pública condicionada à representação. Espero ter ajudado vocês e continue acompanhando a nossa playlist, que no próximo vídeo a gente vai falar sobre ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Então, fiquem com Deus. Um abraço.